Olá! Estreia agora a versão televisiva do Jornal do Engenheiro, uma realização do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. E na edição de hoje você vai ver a trajetória da engenharia entre 1970 e 2012, sob o ponto de vista de Hélio Guerra. Na reportagem da semana, campanhas salariais. E o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, fala sobre a nova fase da entidade, que aposta no programa de TV para produzir ainda mais notícias e serviços à sociedade. Confira agora. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos ao Jornal do Engenheiro, uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. E hoje nós vamos começar com o primeiro programa de uma série de vários debatendo a engenharia e a sociedade. E neste primeiro programa nós vamos conversar com o engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, o presidente do Sindicato dos Engenheiros do estado de São Paulo. Murilo, um grande prazer recebê-lo nesse programa número 1. O prazer é nosso, uma satisfação imensa estar participando dessa iniciativa nossa, muito interessante. Murilo, eu pediria que você contasse para o telespectador um pouco da dimensão do Sindicato dos Engenheiros, até para que a população possa entender um pouco da representatividade da profissão. Olha, o Sindicato dos Engenheiros, nós somos aqui em 400 diretores, 800 delegados. Nós temos 25 subsedes, espalhados em regiões do estado de São Paulo. Nós temos em torno de 60 mil associados, 190 mil representados. É um sindicato de engenheiros, é o maior sindicato de engenheiros do mundo. É um sindicato de classe, eu acho que um dos maiores do Brasil, da América. Bem, e eu queria que você falasse um pouco para o telespectador a respeito da campanha Cresce Brasil, que mostra as mais variadas maneiras pelas quais a engenharia pode contribuir para o crescimento do país nas suas diversas áreas de atuação. Olha, o Cresce Brasil foi um projeto que nós iniciamos já há algum tempo, um projeto bem sucedido, contribuição em termos de propostas factíveis, propostas de questões da sociedade, como energia, saneamento, recursos hídricos, engenharia, tecnologia, quer dizer, na verdade, habitação. O Cresce Brasil foi um caderno fruto de uma discussão de mais de 15 seminários em grandes capitais de São Paulo e 15 seminários aqui em regiões do estado de São Paulo. Foi uma proposta bastante interessante, bem sucedida, que o PAC se espelhou muito nesse Cresce Brasil. Muito se fala que a Copa do Mundo, às vezes a FIFA diz, olha, precisa de mais ação por parte do governo brasileiro, as obras precisam avançar com mais rapidez. E eu lhe pergunto, nós vamos ter, como dizem alguns aí, a melhor Copa do Mundo de todos os tempos? Por que eu acredito que as coisas possam dar um resultado positivo? Porque, na verdade, primeiro com a condução, que eu acho, desse Ministério do Esporte, o Aldo. Acho o Aldo uma figura política de maior respeito nesse país. É um cara muito bem respeitado, um cara que tem aí um histórico de trabalho bastante importante. E acho também o seguinte, nós estamos abrindo seminários para discutir infraestrutura, legado da Copa que vai ficar, que vai sobrar para todos nós brasileiros dessa Copa do Mundo. Nós estamos discutindo nas 12 sedes que vão ser sedes da Copa do Mundo. Nós já abrimos discussões aqui em São Paulo, abrimos já também lá em Amazonas, lá em Manaus, onde nós apresentamos isso e estamos acompanhando, através de um acordo de cooperação com o Ministério do Esporte, nós estamos acompanhando também as questões técnicas. Eu lhe pergunto, no que diz respeito à engenharia paulista, também existe um projeto no sentido de cada vez mais qualificar o profissional? Nós montamos um Instituto de Ensino e Tecnologia, quer dizer, nós montamos uma faculdade de engenharia de inovação. Essa faculdade,
que está em fase já de aprovação pelo MEC, é a nossa contribuição na questão da tecnologia para o Estado de São Paulo e para o Brasil. A ideia é que nós tenhamos uma faculdade de referência, falando de inovação, falando de engenharia de inovação, que possa servir como referência para muitas outras. Não é uma faculdade que nós queremos competir com nenhuma outra, mas é uma contribuição que nós, do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, da Federação Nacional dos Engenheiros, estamos apresentando para a sociedade como contribuição. Presidente, o senhor traz na sua lapela um distintivo da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Regulamentados. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador que nos acompanha como é que funciona esta confederação e como é que a categoria dos engenheiros se insere nela. É uma confederação de profissionais com formação universitária. Então, hoje nós temos, fazendo parte dela, economistas, engenheiros, médicos, dentistas, farmacêuticos e nutricionistas, uma parte dos nutricionistas, não toda a Federação dos Nutricionistas, mas alguns sindicatos de engenheiros e nutricionistas estão conosco discutindo essas questões. Então, para nós, participar de uma discussão técnica, evolutiva, de desenvolvimento, que nós precisamos ter num conjunto de federações. Hoje nós temos isso através da CNTU. Perfeito. E, presidente, para a gente terminar esse bloco nosso, que é o bloco da entrevista, eu gostaria que o senhor falasse a respeito deste projeto inovador na área de comunicação do sindicato, que é o sindicato se comunicando com a sociedade através da televisão, no Jornal do Engenheiro, versão televisiva. Então, na verdade, nós, depois de discutirmos muito entre a nossa diretoria executiva, a nossa diretoria colegiada, quer dizer, as nossas reuniões maiores que nós temos dentro do sindicato, nós entendemos que era necessário que nós tivéssemos, além do nosso Jornal do Engenheiro, que vem num crescente, vem numa equipe muito bem montada, distribuída, uma equipe de trabalho, de jornalismo muito sério, conduzida pela Rita, nossa jornalista, pela Célia, nossa diretora, que conduz também esse processo. Nós tínhamos a intenção, a pretensão de poder estar apresentando um Jornal do Engenheiro, também televisivo, onde nós poderíamos estar questionando, discutindo, colocando em pauta as questões da sociedade que nós, engenheiros, gostaríamos de contribuir, discutindo-as, apresentando sugestões, críticas e assim por diante. Então, esta nossa fase televisiva é para nós um desafio montado em cima da seriedade, da competência e da busca da informação a todos os engenheiros, a todos os profissionais da área tecnológica. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras na edição número 1 do Jornal do Engenheiro, versão televisiva. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço. Boa sorte a todos nós. Boa sorte a você e a todos nós engenheiros do Estado de São Paulo e do Brasil. Na sequência, eu convido o telespectador a acompanhar mais uma fase do Jornal do Engenheiro, onde nós mostramos aí uma série de matérias, porque o programa, além dessa entrevista que nós temos, tem ali questões temáticas que você vai acompanhar ao longo da nossa programação. E não só aqui em São Paulo, na TV aberta São Paulo, canal comunitário, mas em todos os canais comunitários do estado de São Paulo. Hoje, em 48 cidades, vai ser veiculado o Jornal do Engenheiro e, posteriormente, presidente, eu imagino que no site deva ter lá uma listagem de em qual emissora, qual canal e qual horário vai ser veiculado o Jornal do Engenheiro, para que você também possa acompanhar a programação no interior. Ok? Então fique ligado na programação do Jornal do Engenheiro. Ainda nesta edição, valorização profissional em pauta no Jornal do Engenheiro.
Jornal do Engenheiro publicou os desafios para combater a poluição e o desperdício nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Juntas, elas abastecem 5 milhões de pessoas. A gestão desse bem público é o foco da reportagem. Saiba mais acessando o nosso portal www.cesp.org.br. Dando continuidade ao nosso programa, nós chegamos ao ponto alto, momento em que nós entrevistamos uma personalidade do segmento da engenharia. E conversamos hoje, temos a satisfação de conversar com o engenheiro Antônio Hélio Guerra, que é professor emérito da Escola Politécnica, foi reitor da USP e presidente do Instituto de Engenharia. Atualmente é membro do Conselho Tecnológico do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e está à frente do Conselho Curador da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. Professor, uma satisfação recebê-lo no Jornal do Engenheiro. Bom, eu que agradeço a generosidade dos que me convidaram e espero não desapontar a seus espectadores e a você com eventuais respostas não muito ortodoxas que eu possa trazer para serem gravadas. De maneira nenhuma, até porque o senhor é um ícone da engenharia no país. Eu queria aproveitar a sua presença e resgatar alguns momentos da engenharia e, por que não, falar de alguns causos. E eu queria aqui citar a questão do microcomputador, que em determinado momento foi batizado, digamos assim, de patinho feio na década de 70. Eu queria, então, ouvir a respeito desse primeiro momento da microcomputação no Brasil. O desenvolvimento de computadores nessa época tinha muito a ver com a evolução da engenharia elétrica no país, e especialmente do ensino da engenharia elétrica. E um dos exercícios que os estudantes fizeram num curso naquela época foi desenvolver um pequeno computador. Mas isso foi um argumento muito importante na disputa que nós, da Escola Politécnica, estávamos travando, vou chamar de concorrência, mas na verdade com nossos amigos de Campinas, porque a gente queria um contrato com a Marinha para desenvolver um computador profissional para ser reproduzido na indústria brasileira. Nossos amigos de Campinas também queriam esse projeto e anunciaram que estavam preparando o que eles chamavam de projeto Cisne Branco. E os nossos meninos, que estavam fazendo um computador também, e fizeram, hoje esse computador que funciona, está no saguão da diretoria da Escola Politécnica, os meninos, já que o outro era o Cisne Branco, fizeram uma brincadeira e batizaram o computadorzinho que eles fizeram de patinho feio. E deu certo, quer dizer, nós acabamos tendo um projeto que até hoje foi um dos maiores projetos contratados fora da Politécnica. Nós acabamos ganhando o projeto. Agora, professor, hoje os microcomputadores eles se transformaram de computadores pessoais nos famosos laptops. E a última geração dos microcomputadores é a geração dos tablets. Eu lhe perguntaria o seguinte: nós ainda não temos fábricas para produzir tablets no Brasil. Hoje os tablets são todos importados. É importante para a engenharia nacional desenvolver os tablets aqui no país com tecnologia nacional? Eu acho que essa geração de computadores realmente tem um futuro muito grande, mas a gente precisa ter bem noção de que até que ponto vale a pena investir muito no desenvolvimento de um tablet, e quando eu falo isso, eu falo do hardware, da máquina, para ser reproduzida no Brasil. Nós não podemos esquecer que o mundo é um mundo global. A tecnologia é global e a produção é global, e eu, pessoalmente, acho que a gente deve desenvolver, quando a gente estiver no Brasil, ou desde que a gente consiga no Brasil, uma vantagem competitiva nesse nível, para exportar o nosso produto
para todo mundo, especialmente para aqueles que hoje estão exportando, que é Taiwan, a China continental, a Coreia, o Japão também um pouco. Enfim, nós temos que ser competitivos antes de embarcar num programa de desenvolvimento do hardware. Isso não significa que a gente esteja fora do problema. Não, a gente pode e deve perfeitamente estar muito dentro do problema na medida em que a gente tem um número muito grande de jovens que hoje desenvolvem suas competências em computação e que podem desenvolver software. Então a gente pode e deve ser criativo em software e apoiar o software nesse hardware que, por enquanto, é importado, mas não tem importância nenhuma. Ou seja, trabalhar nos aplicativos, às vezes, pode ser muito mais proveitoso do que na própria máquina. Exatamente. Eu acho que a nossa mão de obra tinha que ser por aí. Da década de 70 para cá, quais foram as principais inovações na engenharia e, em especial, na vida do profissional de engenharia? Bom, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, porque a partir dos anos 30, com a criação da USP, que seguiu o modelo de Humboldt, de Berlim, as escolas de engenharia foram incorporadas às universidades. O problema é que as universidades têm um objetivo, aliás, muito nobre, muito correto, que é desenvolvimento da ciência. E engenharia, claro que concorda, apoia e às vezes até participa do desenvolvimento da ciência, mas o pessoal da engenharia tem uma vocação para fazer coisas, eles são fazedores de coisas, eles querem realizar, implementar. Tanto que eu me lembro que quando os alunos da minha escola, que é a Politécnica de São Paulo, passaram a ter aulas na matemática, que é uma escola típica da USP e trabalha com ciência básica, os professores reclamaram, falaram, olha, os meus alunos de ciência matemática, quando vem alguma coisa mencionada pelo professor, pergunta por quê. E os alunos da Politécnica não fazem isso, eles perguntam para quê. Isso distingue bem a cultura de um cientista e de um engenheiro, que não são conflitantes, são diferentes só. Mas como você mencionou os anos 70, eu acho que a partir dos anos 70 a grande novidade na engenharia, e não é que eu esteja trazendo a brasa para a minha sardinha, eu acho que muitas pessoas concordam com o que eu estou falando, a novidade da engenharia foi o desenvolvimento da engenharia elétrica, no sentido mais amplo, o que inclui a eletrônica e as coisas digitais. A partir dos anos 70, houve uma digitalização, houve uma modernização dos cursos de engenharia elétrica e a digitalização desses cursos, quer dizer, a introdução de técnicas digitais. Podemos dizer que esse avanço digital é um princípio que não tem fim. Por enquanto não dá para visualizar muito o fim, mas eu temo um pouco os equívocos da política tecnológica brasileira, porque no momento eu estou preocupado com essa distribuição farta e generalizada de computadores para alunos cujos professores não têm computadores ainda. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida, desde já. Professor Hélio Guerra, é uma grande satisfação recebê-lo no Jornal do Engenheiro e hoje eu realmente compreendo o motivo pelo qual o Sindicato dos Engenheiros fez questão de que o senhor participasse do primeiro programa como ícone e representação da classe do engenheiro. Então, uma grande alegria recebê-lo. 10 segundos ainda? 10 segundos. Nesses 10 segundos eu quero fazer uma coisa que em Harvard eu aprendi, que é o seguinte: as pessoas estão sempre vendendo ou comprando alguma coisa. E eu queria recomendar para todos que se interessaram por esse tema um livro que acaba de ser editado, que é um livro sobre a engenharia elétrica no Brasil. O livro se chama 100 anos de liderança da Polielétrica. E repete muitas das coisas que eu falei aqui, até porque eu participei um pouco da redação, então... E vale a pena, porque os cursos de engenharia elétrica, os cursos em geral estão na origem da engenharia, simultaneamente com o começo da engenharia de fato, apareceram os cursos.
E a engenharia elétrica no Brasil, o ensino da engenharia elétrica começou em 1911 e ela está fazendo 100 anos agora. Então isso foi a razão de ter editado esse livro e o primeiro curso foi esse da Politécnica. Obrigado pela audiência. E na sequência, você, caríssimo telespectador, continua ligado no Jornal do Engenheiro. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo promoveu o 12º seminário para marcar o início das campanhas salariais em 2012. Engenheiros do Estado de São Paulo se preparam para reivindicações de melhores condições de trabalho. O presidente Murilo Pinheiro fala sobre a importância de promover esse encontro, onde são negociadas e firmadas normas coletivas de trabalho em nome dos engenheiros. O seminário já é o 12º. Nós temos como objetivo integrar tanto a empresa quanto os negociadores sindicais dentro da empresa. Na verdade, é uma ideia de nós abordarmos uma questão de conjuntural, econômica, sindical, de tal forma que a gente possa abrir uma discussão ampla e mostrar como é que está o Estado, como é que está o país, como que está o mundo, para que a gente possa ter mais facilidade na discussão e mostrar um pouco da nossa discussão para todos os empresários. Dentro da categoria engenharia, dentro da categoria engenheiros, nós temos aqui um marco da inovação. Essa inovação de um evento desse porte, onde se discute todo o cenário nacional para o lançamento de uma campanha de políticas salariais. Empresas e organizações patronais marcaram presença no evento que tem como objetivo de traçar um panorama do cenário socioeconômico e político. Como empresa, nós aprendemos um pouco sobre a dinâmica do Sindicato dos Engenheiros. Nós encontramos aqui pessoas importantes do cenário nacional, inclusive, trazendo para nós toda a perspectiva de crescimento, toda a situação política e econômica que o país está passando, e isso facilita os nossos entendimentos. Esse tipo de encontro vem muito em benefício não só do sindicato, como também das empresas, porque é um momento de se conhecer o que as outras empresas estão praticando e ouvir também aqueles que têm o conhecimento de causa, que são, como hoje nós tivemos, que são os cientistas políticos, como são as pessoas de instituições que estudam a relação capital e trabalho. Além de seus parceiros, também contou com o apoio de autoridades e especialistas do mundo do trabalho. A questão de você reunir, praticamente antes de começar uma campanha, você reunir o sindicato, reunir os empresários de vários setores, para saber também como é que está a situação, o que eles estão pensando, porque isso daí realmente facilita muito na hora de você ir para uma mesa. O seminário ajuda a compreender a conjuntura política e econômica do país? Todo mundo tem afirmado isso, porque o sindicato tem a preocupação de convidar para o evento especialistas nossos, do DIAP, do DIEESE, eu mesmo, que procuramos formular de maneira mais geral a conjuntura econômica e social vigente, a conjuntura sindical, que é positiva, e isso orienta o movimento sindical dos engenheiros nas suas negociações e serve também de baliza para a compreensão dos dirigentes das empresas. No debate houve uma afirmação sobre a importância do investimento nas relações de trabalho, na negociação coletiva. Nós estamos num momento e num ambiente bastante favorável para o desenvolvimento do Brasil. Tem muitos desafios a serem superados, mas o ambiente é favorável no sentido que nós temos condições de superar muitos dos problemas. E nas relações de trabalho nós temos condições de avançar. Na pauta das negociações, destacam-se reajuste salarial baseado nos principais números econômicos,
aumento real mínimo de 5%, a título de produtividade, participação nos lucros e resultados e liberação para custos de reciclagem tecnológica sem perda salarial. E há 12 anos nós participamos. É muito importante porque ele dá uma iniciativa do trâmite de negociação. Eu diria que é um quebra-gelo em relação a uma iniciativa de tratamento entre empresas, quer seja elas estatais ou empresas privadas, como aqui eu represento, eu represento o Sinaenco, que é o Sindicato Patronal das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Cada um expõe o seu ponto de vista, a sua dificuldade que ele encontra para a negociação, participa o apoio do DIEESE, que é naquilo que o sindicato vai nortear as negociações dele. Então, acho assim, para o modo de negociação que a gente tem, que é uma negociação de entendimento, não é uma negociação de confronto, essa preliminar do que vai ser a negociação é de extrema importância. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo negocia com dezenas de empresas e representa mais de 100 mil engenheiros. Para saber mais sobre este e outros assuntos da categoria, acesse www.cesp.org.br. Interaja no portal do Sindicato dos Engenheiros na internet. Filie-se ao CESP pelo www.cesp.org.br. Não perca no próximo Jornal do Engenheiro. É um grande momento para a gente lutar no mundo por um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Há um choque de interesses e há um choque também de responsabilidades. Nossos entrevistados vão responder as questões mais latentes sobre o tema. E veja também o que é o EasyTech e a importância da educação continuada para o profissional da engenharia.